Graça e paz, aqui é o professor Tiago. Nós vamos dar então início aqui à nossa disciplina de Hamartiologia e essa é uma aula introdutória na qual nós vamos abordar esses assuntos que estão aí. Falar um pouquinho o que é a teologia sistemática, quais são as principais áreas de estudo da teologia sistemática, falar especificamente da Hamartiologia, que é a área de estudo que a gente vai desenvolver ao longo desse período. Trabalhar rapidamente uma ideia da inter-relação entre as doutrinas e tomar contato, né, no final da aula, aí, uma boa parte da aula, a gente vai tomar contato com os principais textos bíblicos relacionados à disciplina da Hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Então, para a gente falar de Hamartiologia, a gente tem que falar antes da teologia sistemática. A teologia sistemática é a grande matéria, né, que é subdividida, mas antes de falar dessas subdivisões, uma delas é a Hamartiologia, né, eu quero falar o que propriamente é a teologia sistemática. O Gruden, eu vou usar a definição do Gruden, logo nas suas primeiras páginas, né, nas primeiras páginas da teologia sistemática do Gruden, ele vai trabalhar essa definição que é a seguinte: a teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico. Então, só olhando para essa definição aqui do Gruden como exemplo, né, a gente poderia pegar outras definições de teólogos sistemáticos, mas a gente pode ter já a noção de que a teologia sistemática é uma tentativa, então, de, abordando os principais pontos, ou os principais assuntos ou temas da fé cristã, a gente vai tentar reunir toda a informação que a Bíblia apresenta a respeito de um determinado ponto. É isso que ele está dizendo aqui na sua definição. E trazer, então, também, obviamente, para o nosso contexto, né? No espaço e no tempo. Então, coisas importantes que a gente precisa ter em mente, então, quando a gente está fazendo teologia sistemática. Primeiro, a Bíblia é a nossa grande fonte da teologia sistemática, né? Existem teologias sistemáticas que passam um pouco longe das Escrituras, mas a abordagem que nós trabalhamos aqui é aquela que tem a Bíblia como a fonte de revelação, da revelação divina, e, portanto, a principal fonte da nossa teologia sistemática. Os assuntos a gente pode vê-los divididos aí de diversas maneiras, tá? Mas a ideia, então, é a gente formar também, considerando todos esses assuntos, um corpo consistente, um sistema, um todo teológico, que seja coerente com o ensino da Escritura. Então, a respeito das divisões, existem várias formas de dividir. Uma delas é essa que eu apresento aqui, que trabalha essas grandes áreas da teologia sistemática. Então, a bibliologia, por exemplo, é a doutrina da revelação de Deus, né? A teontologia ou a teologia propriamente dita é a doutrina de Deus. A antropologia é a doutrina do homem, do ser humano, né? Tudo que a Bíblia fala a respeito do ser humano. A gente está falando aqui, obviamente, da antropologia bíblica, né? A hamartiologia é propriamente a disciplina que vamos ver nesse semestre, né? Que é a doutrina do pecado. Se nós voltarmos aqui, nós temos a cristologia, que obviamente é a doutrina a respeito de Cristo, a pneumatologia, que é o ensino a respeito do Espírito Santo, né, o que a Escritura diz acerca do Espírito Santo. Outra grande área da teologia sistemática, que aliás está muito ligada a que nós vamos estudar nesse período, é a soteriologia, que é a doutrina da salvação. A eclesiologia trata dos assuntos que dizem respeito à igreja, então é a doutrina da igreja, né? E a escatologia é uma área que é bastante popular, o nome, né? Todo mundo sabe o que é escatologia, mas ela é, na verdade, uma das disciplinas da teologia sistemática, aquela que se dedica a estudar as últimas coisas, né? Essa seria uma forma de dividir a teologia sistemática nesses grandes assuntos. E vamos trabalhar então nesse semestre propriamente essa área, esse recorte da grande matéria que é a teologia sistemática, que é a hamartiologia. A hamartiologia, que é a doutrina do pecado. A gente pode olhar também, né, uma divisão olhando para a linha do tempo, da história humana,
e até mesmo da criação divina. Existem alguns cursos que dividem, inclusive, o estudo teológico, né, ou melhor, o estudo da teologia sistemática nesses itens. Né? A gente poderia, em vez de dividir naqueles grandes assuntos, dividir, por exemplo, em 4 assuntos. Né? Falar de criação, queda, redenção e consumação. Obviamente que se nós trabalharmos dessa maneira, a gente vai perceber que a hamartiologia é um elo aqui, né? Essa segunda figura aí que se desenvolve nesse plano de 4 figuras, que é a queda, diz respeito propriamente ao início da hamartiologia. Né? Aliás, se a gente for ser mais preciso, possivelmente a queda que se a gente está dizendo respeito à queda dos seres humanos, a gente teve também a queda dos seres angelicais, né, ou dos seres espirituais antes. Então, a gente pode pensar desde esse ponto, então, né, a queda, e a redenção sendo, então, o remédio, vamos dizer assim, para essa queda, o plano de Deus para que o homem fosse restaurado e que vai ser completo na consumação. Então, se nós dividirmos dessa forma, nós percebemos que a hamartiologia, o estudo do pecado, compreenderiam aí queda, redenção e a criação. Houve um tempo onde não havia o pecado. Na consumação, então, esse será o tempo onde o pecado não mais subsistirá. Então, essa é outra forma da gente olhar para a divisão da teologia sistemática, e a gente pode pensar na hamartiologia e como ela acaba se entrelaçando mesmo com outras doutrinas. Né? Isso a gente já vai falar um pouquinho mais adiante da aula. Então, se a gente for definir, né, pegar a definição de teologia sistemática e tornar ela específica para a doutrina do pecado, nós vamos responder então que a hamartiologia é qualquer estudo que responda à pergunta o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca do pecado. Então, nosso objetivo, ao final dessa disciplina, é que cada aluno tenha a condição de ter uma boa ideia, uma boa noção do que a Bíblia fala a respeito do pecado, em todos os seus subtemas. Né? E é justamente isso que eu queria explorar, olhando um pouquinho para as bibliografias. Né? Basicamente, os próximos slides aqui, as próximas páginas, eu vou apresentar algumas bibliografias que são, na verdade, basicamente livros de teologia sistemática, e eu vou fazer aqui um destaque do capítulo da teologia sistemática que está dedicado ao estudo da hamartiologia. Então, para começar, como exemplo, o Millard Erickson, na sua introdução à teologia sistemática, ele vai tratar o pecado subdividindo nesses seguintes itens, aí, que são capítulos, né, da sua teologia sistemática. Então ele vai falar da natureza e da fonte do pecado, vai falar a respeito também das consequências do pecado e daquilo que ele chama de magnitude do pecado, que diz respeito à abrangência dessas consequências, né, do pecado. Outro livro que também trata especificamente do assunto do pecado é o Fundamentos da Nossa Fé. Esse livro é um livro bastante tradicional aí no meio batista. Ele vai trabalhar então o pecado trazendo o significado do pecado, a origem, as consequências e a salvação, a libertação do pecado. Outro texto de teologia sistemática, o Esboço de Teologia Sistemática do Langston, na doutrina do pecado. Ele, depois de falar de conceitos, aquilo que ele considera questões preliminares, aí, ele vai falar da origem, da definição e do princípio fundamental do pecado. Vai trabalhar a universalidade do pecado e as questões relacionadas à imputação do pecado de Adão à posteridade e as consequências da queda na posteridade de Adão e também no mundo de uma forma geral. Então veja que os assuntos mais ou menos vão se repetindo, né? E muda muitas vezes a subdivisão, né? Muda a subdivisão que o teólogo sistemático em particular faz na sua teologia, mas os assuntos mais ou menos a gente já começa a perceber quais são os principais assuntos ou subtemas, né, do tema da nossa área aqui da teologia sistemática, que é a hamartiologia. O Franklin Ferreira, a gente aqui já vai perceber, né, tá de forma bem sucinta, mas o fato é que ele já trata
a doutrina do homem, a antropologia, portanto, a antropologia bíblica, com a doutrina do pecado. Isso já mostra como algumas teologias sistemáticas vão realmente quase que tratar junto essas duas áreas, porque elas são realmente muito ligadas, né? Apesar da hamartiologia, se a gente pensar na linha do tempo, a gente tem um tempo antes, né, da queda, antes do pecado propriamente entrar na história do ser humano, mas logo no início, né, da história humana, a antropologia e a hamartiologia acabaram se entrelaçando por conta da queda, né? A gente vai falar mais sobre isso na sequência. Interessante notar como aqui um capítulo único é subdividido em duas grandes áreas da teologia sistemática, né? A doutrina do homem e a doutrina do pecado. Novamente acontece a mesma situação aqui na teologia sistemática do Norman Geisler. O Norman Geisler ele também trata, no volume 2 da sua teologia sistemática, na parte 1, a doutrina do homem, do ser humano, e a doutrina do pecado. Então, origem e natureza dos seres humanos, e propriamente a hamartiologia, a origem e a natureza do pecado, os efeitos e a derrota do pecado. Então, novamente, as subdivisões aqui são semelhantes das demais teologias sistemáticas. E o Gruden, que nós mencionamos lá no início, é também interessante perceber. Ele, na verdade, não tem um capítulo propriamente dedicado à hamartiologia. A hamartiologia, na teologia sistemática do Gruden, é um subtema da sua antropologia, né? Então, dentro do capítulo que trata da doutrina do homem, depois de falar da criação, do ser humano como homem e mulher, da natureza do ser humano, ele vai tratar o pecado, né? E depois vai falar das alianças entre Deus e o homem, que é um assunto que já dá para tratar justamente na antropologia. Mas a hamartiologia, então, aqui está inserida, né, dentro da antropologia. E o Strong, que é um texto clássico aí, batista, no que diz respeito à teologia sistemática, vai também fazer uma divisão semelhante. Dentro da doutrina do homem, ele trabalha a hamartiologia, né? Então, depois de falar do estado original, ele já vai entrar no pecado, vai falar sobre a natureza do pecado, a universalidade do pecado, a origem do pecado no ato pessoal de Adão, a atribuição do pecado de Adão à sua posteridade, as consequências do pecado de Adão à posteridade, e um tema soteriológico que acaba aparecendo aqui, mas porque ele está ligado a esse tema da doutrina do pecado, que é a atribuição do pecado e as consequências do pecado de Adão à posteridade, né? Então, o Strong acaba tratando aqui a questão da salvação das crianças. A gente poderia transportar esse item para a soteriologia, né? Mas também pode ser tratado aqui porque tem uma relação, né? Bom, então, olhando para todas essas bibliografias como exemplo, existem várias outras, eu tomei algumas aqui como exemplo, a gente percebe que os assuntos ou subtemas da matéria hamartiologia, da doutrina do pecado, são esses, ou giram em torno desses principais assuntos. A origem e a natureza do pecado, a fonte do pecado, as consequências do pecado e a magnitude do pecado. E é dessa maneira que a gente vai dividir a sequência das nossas aulas, né, abordando cada um desses subtemas da hamartiologia. Eu queria fazer uma discussão que tem a ver com a teologia sistemática como um todo, mas que também é importante para a gente, quando estuda uma área isolada, a gente perceber que, na verdade, a gente divide, mas os assuntos estão interrelacionados, os assuntos estão ligados, né? Porque a gente divide os assuntos, mas a Bíblia os trata de forma espalhada, né, ao longo do seu texto. E muitos deles estão conectados mesmo por relações, né? Relações lógicas. Então, essa é uma forma de demonstrar essa interrelação das doutrinas. Eu já tentei de algumas formas representar graficamente, e essa foi a que eu melhor achei num artigo que li a respeito, inclusive da hamartiologia, né? E o autor ele coloca dessa forma e esses círculos aí concêntricos, na verdade,
Então, quanto mais central, mais importante é o assunto, e quanto mais distante do centro, mais periférico, né, ou mais dependente desses assuntos centrais, propriamente, né? A teologia, por exemplo, que é a doutrina de Deus, é um assunto central. Definida a nossa teologia, a gente, na verdade, vai tomar ela como base para definir diversas outras áreas. Então, é isso que está tentando ser expresso aqui, né? nesse gráfico, nesses círculos concêntricos aqui. Então, a antropologia, e eu acrescentei aqui a hamartiologia, né, como uma área muito interrelacionada, estaria nesse segundo círculo, né? Então, é uma doutrina muito importante para o desenvolvimento das demais doutrinas, né? E a relação dessa doutrina é clara com diversas outras doutrinas, né? E eu quero apresentar alguns exemplos aqui nos próximos slides. Por exemplo, se a gente pensar numa interseção entre a hamartiologia e a deontologia, né? Ou seja, entre a doutrina do pecado e a doutrina de Deus, a gente tem o chamado problema do mal, né? A gente depois, nas aulas da sequência, a gente vai discutir isso, mas a questão do surgimento do pecado e do caráter do Deus que a Bíblia nos apresenta, né? Traz resulta nessa espécie de problema, né? Que é um problema teológico e filosófico, vamos colocar assim, né? Depois a gente vai discutir mais no detalhe, mas é um ponto de interseção entre essas duas áreas da teologia sistemática, né? Então, pecado e Deus, no seu caráter, nós temos a questão do mal, né? O problema do surgimento do mal, né? Basicamente, é aquela ideia de se Deus é todo-poderoso e todo-bondoso, né, como o mal pode existir? A tentativa de responder essa pergunta, ela é chamada, essa problemática é conhecida no meio teológico, no meio filosófico, como o problema do mal, né? Outro exemplo, então, a hamartiologia e a antropologia, a gente já falou que são áreas muito interligadas, né? Mas a gente poderia então pensar na origem, na consequência e na extensão do pecado no ser humano, né? Elas são tão interligadas que alguns autores, como vocês viram, já trabalham as áreas propriamente juntas mesmo, né, nas suas teologias sistemáticas. A hamartiologia e a cristologia, a gente pode pensar, por exemplo, na questão daquela dupla natureza, né? A dupla natureza de Cristo, natureza humana e divina, se ele era humano, e como é que fica a questão do pecado, né? E aí doutrinas se desenvolvem para explicar, né, essas problemáticas também. Quando a gente olha para a obra de Cristo, né, a forma que nós consideramos o pecado vai determinar se nós vamos dar um caráter mais ou menos punitivo à expiação. Então, são todas doutrinas, né, dentro das suas áreas próprias da teologia, doutrina de Cristo, doutrina do pecado, nesse caso que estamos falando aqui nesse slide, que estão de alguma forma interconectadas. E por fim, sem dúvida nenhuma, a hamartiologia e a soteriologia têm uma relação muito próxima, porque fica claro que a visão que nós temos do pecado, o conceito de pecado que um determinado teólogo possui, vai diretamente influenciar na maneira como ele entende a salvação. Então, a relação pecado-salvação, queda, redenção, ela é muito íntima, né? Ela é muito direta. Então, fica claro que existe essa interseção aí. A gente divide os assuntos, mas os assuntos são, na verdade, interconectados, né? Nessa última parte, então, da aula, eu quero fazer aqui um sobrevoo, eu vou chamar assim, né, ao longo da Escritura, nos principais textos bíblicos. Por quê? Né? Porque quando a gente fala de teologia sistemática, a gente está, na verdade, idealmente, né, caminhando nesse sentido que apresentamos aqui. E eu quero falar, então, de dois conceitos, né, que é o conceito de teologia bíblica e o conceito de teologia sistemática. Teologia sistemática, nós já vimos ali uma definição, estamos começando a tomar contato do que ela se trata, né? Mas eu queria falar só algumas palavras sobre a teologia bíblica, porque o que nós vamos fazer nos próximos slides não é propriamente uma teologia bíblica, né?
é mais um sobrevoo, como eu disse mesmo, uma visão geral dos principais textos bíblicos em relação ao pecado, em relação à matéria que nós estamos vendo, mas eu queria que a gente pudesse entender qual que é essa relação da teologia bíblica e da teologia sistemática, para que a gente pudesse aproveitar então já o ensejo aqui, né? O caminho ideal, então, para a gente chegar na nossa teologia sistemática seria esse que está aí, né? A gente faria a chamada exegese. A exegese é a prática da hermenêutica, né? O que é hermenêutica? A hermenêutica são as regras que determinam o nosso proceder, né, na interpretação de um texto. E, claro, a gente está falando aqui da hermenêutica sacra, da hermenêutica bíblica, né? Então, a exegese é a aplicação dessas regras. Então, é o estudante, é o teólogo, chegar diante do texto bíblico e tentar extrair do texto o seu significado, né? Seu significado original. A partir da exegese, a gente começa a formar o que a gente chama de teologia bíblica, que é justamente qual é a ideia da teologia bíblica? É a gente conseguir entender qual era a mensagem de um determinado texto, né, ou de um determinado trecho, ou de um determinado livro, para aqueles leitores originais, né, os destinatários originais. A partir de que se consegue, né, extrair esse sentido original, usando a exegese, e organizando isso pela teologia bíblica, a gente pode então passar pela teologia histórica. A teologia histórica seria olhar para uma determinada doutrina em vários momentos da história e verificar como essa doutrina era enxergada, né? Como conceito, um determinado conceito se dá no estudo teológico ao longo do tempo. Então a gente poderia fazer isso propriamente com o próprio pecado, por exemplo, né? A gente poderia ver o conceito de pecado, e aliás é algo que vamos fazer nas aulas na sequência, aí, quando falarmos a respeito da fonte do pecado. E depois disso, então, a gente formaria a nossa teologia sistemática, né? O fato é que esse é o caminho ideal, né? Por que o caminho ideal? Porque na prática a gente faz esse caminho aqui, né? Que é o segundo slide dessa série. A gente já tem uma teologia sistemática, que todo mundo é um teólogo, né? Alguém já disse, né? Toda pessoa, querendo ou não, refletindo mais ou menos acerca da sua fé, tem os seus princípios de fé, que são moldados por aquilo que ele recebe da sua família, na sua igreja, né? No seu próprio devocional com a Escritura. Então a gente já cria premissas, isso é o que costuma acontecer, né? E é inevitável que seja assim, na verdade, né? E muitas vezes, quando a gente vai fazer o estudo teológico, a gente acaba, vou usar a palavra aqui, interferindo no nosso estudo, né, por causa dessas premissas. Então, é como se a gente tivesse querendo fazer a exegese, passar pela teologia bíblica, passar pela teologia histórica para formar nossa teologia sistemática, mas já tendo a teologia sistemática pronta. Então, a gente, na verdade, é aquela ideia de, às vezes, a gente ir para um texto e enxergar somente aquilo que a gente quer ver, né? Quem traz essa reflexão é o Carson, um pequeno livreto, cujo título é Teologia Bíblica ou Teologia Sistemática, né? Então ele trabalha essa questão, e o que ele propõe, né, ele entende que esse é um caminho, entre aspas, que acaba sendo viciado, né? A gente acaba tendo premissas e enxergando essas premissas para voltar para a nossa teologia sistemática. Então ele propõe que a gente faça um caminho, ainda que seja inevitável fazer o retorno, porque todo mundo tem a sua teologia sistemática, mas que a gente faça esse retorno em vários momentos da construção do nosso sistema teológico, né? Que a gente pelo menos não fique na ilusão de que a gente não tem as nossas premissas, né? Então o que ele coloca aqui, na verdade, com esse gráfico que fica um pouco confuso, mas é a ideia da gente, pelo menos, ter ciência de que nós temos as nossas premissas e que a gente possa ter bastante cuidado ao tratar com os dados bíblicos, com a teologia bíblica, né, com a exegese propriamente, portanto, né, com a teologia bíblica, com a teologia histórica, para a gente ter uma teologia sistemática mais saudável
mais livre dessas premissas pré-concebidas, que muitas vezes não fazem jus aos textos bíblicos, né? E a todo esse processo de construção da teologia sistemática. Muito bem. Então, na próxima aula, nós vamos terminar essa agenda falando dos principais textos bíblicos que dizem respeito à martirologia do Antigo ao Novo Testamento. Certo? Até a próxima aula. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos.